Eu sou sobrevivencialista. Passo dias dentro da mata sozinho, monto abrigo, vivo do que encontro, então medo nunca foi uma coisa comum para mim. E, ironicamente, isso não aconteceu na floresta. Aconteceu dentro de um chalé. Eu e minha esposa, grávida de 3 meses, alugamos um Airbnb para passar o fim de semana. Trabalho, rotina, responsabilidade, a gente quase não tinha mais tempo junto. Chegamos numa sexta-feira à noite. O lugar era isolado no meio da serra. Bonito pra caramba. Silêncio absoluto. No sábado, durante o dia, foi perfeito. Fizemos trilha leve, churrasco, ficamos na varanda vendo o lago. Mas tinha uma coisa estranha. Na parede da sala existia um aviso, escrito quase como uma regra da casa. Em noites de lua cheia, evite passeios noturnos e mantenha portas e janelas fechadas. Eu ri quando li aquilo. Falei para minha esposa, o dono entrou muito no personagem desse chalé. Ela riu também. Só que quando a noite caiu, o clima mudou. Não sei explicar, o ar parecia pesado, a mata ficou silenciosa demais, sem inseto, sem vento, sem nada. Minha esposa olhou pra mim e falou, essa noite tá estranha. E ela tava certa. Mesmo achando aquilo besteira, eu resolvi seguir o aviso. Fui fechar a porta de vidro da varanda e foi aí que percebi uma coisa. O vidro era grosso demais. Não parecia porta comum. Parecia blindado. Aquilo me deixou desconfortável na hora. Tranquei tudo e voltamos pro sofá. A lareira acesa, nós dois enrolados num cobertor, tentando ignorar aquela sensação ruim. Até que vimos um vulto passando lá fora. Grande. Rápido. Eu levantei achando que fosse algum animal. Cheguei perto do vidro e caí pra trás na mesma hora. Eu nunca vou esquecer aquilo. Tinha uma coisa parada do lado de fora, encarando a casa. Era alta demais para ser um homem. Magra, mas enorme. Os olhos refletiam vermelhos na escuridão, fixos na minha direção, cheios de ódio. E o rosto... Meu Deus, o rosto não parecia humano. Eu só consegui gritar. Corre pro quarto agora! Minha esposa saiu correndo e se trancou lá em cima. A criatura começou a rodear o chalé devagar, rosnando, arranhando as paredes. Eu peguei o celular tremendo e liguei pro dono do imóvel. Ele atendeu no primeiro toque. E antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele disse: o closet do quarto principal é reforçado. Fiquem lá dentro até amanhecer. Aquilo gelou meu sangue. Porque ele sabia. Eu subi correndo, entrei no closet com minha esposa e tranquei tudo. Liguei pra polícia, passei o endereço, expliquei desesperado o que tinha do lado de fora. Eles disseram que mandariam uma viatura. Mas ninguém apareceu. Aquela coisa ficou rodeando a casa a noite inteira. Rosnando, batendo no vidro, às vezes correndo ao redor do chalé, às vezes ficando em silêncio absoluto por minutos, como se estivesse esperando a gente sair. Eu não dormi um segundo. Quando amanheceu, tudo ficou quieto. Saímos do closet quase sem coragem. E o dono do chalé já estava parado do lado de fora da casa, esperando. Ele olhou pra gente com uma cara cansada e falou: vocês deram sorte. Perguntei que porra era aquela, e ele respondeu da forma mais calma possível. Vive nessas matas há muitos anos. Ninguém sabe quem é, mas todo mundo aqui sabe o que ele é. Eu fiquei sem dizer nada. E ele completou: eu tento vender esse chalé há anos. Ninguém fica depois da primeira lua cheia. Desde então, eu nunca mais ri quando alguém fala de lobisomem.
Eu sempre gostei de caminhar sozinho. Nunca fui medroso, mas nada me preparou para aquele dia. Eu voltava da cidade já de madrugada. Tinha ido para uma festa. Música boa, mas minha bateria social acabou rápido. Falei para os meus amigos que ia para casa. Pediram para eu esperar porque iam comigo. Mas, cara, eu detesto falatório na cabeça. E eles já estavam bêbados. Eu não bebo, só vou por causa da música. Na volta, a estrada estava completamente vazia. Só o som dos meus passos e dos grilos no mato. A lua iluminava tudo num cinza estranho. Eu já estava quase chegando numa parte mais fechada da estrada quando ouvi alguma coisa correndo no mato. Pensei que fosse cachorro. Aí veio aquele cheiro, forte, podre, tipo um animal morto molhado. Eu parei. O barulho parou também. Nessa hora eu senti aquela sensação horrível de que tinha alguma coisa me olhando. Olhei para o lado da mata e vi 2 olhos amarelos refletindo na escuridão. Altos demais para serem de cachorro. Meu corpo travou. A coisa saiu devagar do mato e, cara, eu nunca vou esquecer aquilo. Parecia um homem, mas torto, enorme, coberto de pelo escuro. As pernas eram dobradas, igual de animal. O peito subia pesado, soltando um som rouco, quase humano. E a cabeça parecia a de um lobo, só que comprida demais. Ele ficou me encarando. Eu não conseguia respirar, até que ele deu um passo na minha direção. Depois outro. Quando ouvi o estalo da pata dele no asfalto, meu corpo voltou. Eu corri. Corri igual nunca corri na vida. Só que atrás de mim eu ouvi aquilo vindo junto. As patas batendo no chão, rápidas, muito rápidas. Teve uma hora que eu ouvi ele respirar perto da minha nuca. Eu achei que ia morrer. Quando avistei a primeira casa acesa da estrada, comecei a gritar e bater no portão. Um senhor abriu assustado. E na hora que eu entrei e olhei para trás, não tinha mais nada. Só a estrada vazia. Mas no barro perto do portão ficaram marcas. Pegadas enormes. Nem de homem, nem de animal. Eu moro numa cidade pequena. Não chega a ser interior e nunca fui de acreditar nessas coisas. Moro no 2º andar de um prédio antigo, daqueles em que a rua fica sempre meio iluminada pelos postes amarelos. Nunca tinha visto nada estranho ali, até aquela noite. Acordei por volta das 2 da manhã para ir ao banheiro. Tudo normal. Quando voltei pro quarto, fiz o que sempre faço. Fui pegar a garrafa de água que deixo escondida atrás da cortina da janela. Tenho mania de beber um gole antes de dormir de novo, sem abrir a cortina, justamente para a claridade da rua não incomodar minha esposa. Só que naquele dia, não sei porquê, eu puxei a cortina um pouco e me arrependi na mesma hora. Do lado do prédio tem uma garagem com uma laje descoberta. Tinha alguma coisa ali em cima, parada, olhando diretamente para o nosso apartamento. Era grande demais para ser um cachorro. Muito grande. Na hora, eu tomei um susto tão forte que gritei: Ave Maria! Minha esposa acordou assustada. O que foi isso? Eu só consegui apontar. Olha aquilo! Ela ficou pálida na hora. A criatura estava de 4, imóvel, mas dava para perceber que era alta, musculosa e escura. Parecia que os olhos refletiam a luz da rua. Então ela se mexeu, devagar, e ficou de pé nas patas traseiras. Cara, aquilo não era normal. Minha esposa puxou a cortina com força. Fecha isso! Fecha agora! Mas eu não conseguia sair do lugar. Era como se meu corpo tivesse travado. E o pior não era a aparência. Era a sensação. Mesmo longe, eu sentia um ódio vindo daquela coisa. Uma presença pesada, perigosa. Instinto puro dizendo que eu corria risco. Ainda atordoado, perguntei: o que era aquilo? Ela respondeu sem hesitar: um lobisomem. Eu até quis rir. Tá
Tá de sacanagem. Mas, sinceramente, não existia outra explicação. No dia seguinte, falei com o porteiro. Antes mesmo de eu terminar, ele falou baixo. O pessoal do prédio da frente também viu. Nunca mais abri aquela cortina de madrugada. E até hoje, quando acordo no meio da noite, eu sinto medo de olhar pela janela. Porque parte de mim acha que aquela coisa ainda passa por ali. Me chamo Marcos. Sou de Goiás, de uma cidade chamada Água Limpa, Goiás. Tem um relato que aconteceu com meu avô quando ele era mais novo. E até hoje essa história arrepia todo mundo aqui da família. Meu avô brigava muito com a minha avó. Brigava feio mesmo. Xingava, batia nela. Naquela época a vida era muito difícil. Não tinha carro, não tinha estrada boa. E para chegar na cidade era tudo longe, só de bicicleta. Um dia eles brigaram muito forte e minha avó acabou passando mal. Meu avô teve que ir até a cidade buscar remédio. Ele foi na bicicleta dele, uma Monark antiga, com um farolzinho fraco na frente. Só que demorou e quando voltou já era noite fechada. No meio da estrada, numa parte mais isolada, ele viu 2 olhos enormes brilhando na beirada do mato. Ele falou que os olhos eram muito altos do chão e brilhavam forte demais. Na hora ele parou a bicicleta e ficou pensando se passava ou se voltava. Mas resolveu seguir. Quando chegou perto, ele disse que aquela coisa levantou devagar e saiu correndo atrás dele. Meu avô começou a pedalar desesperado morro abaixo e falou que dava para ouvir o barulho da coisa vindo atrás. Ele sabia que mais na frente tinha um pontilhão estreito e um colchete de cerca. Pensou, quando eu chegar ali, esse bicho vai me pegar. Só que perto desse lugar morava um vizinho que tinha 3 cachorros enormes. Meu avô começou a tossir, gritar e fazer barulho para os cachorros acordarem. Na mesma hora, os cachorros correram e avançaram naquela coisa. Ele dizia que nunca esqueceu o som que o bicho fez. Meu avô conseguiu chegar em casa, mas ficou em choque. Minha avó conta que ele passou quase 2 semanas sem conseguir levantar direito da cama, tremendo, assustado, sem falar quase nada. Depois disso, ele mudou completamente. Virou crente, parou de beber, parou de brigar e nunca mais encostou a mão na minha avó. Minha mãe confirma o estado em que ele ficou. E até hoje ele conta essa história pra nós, sempre nos mesmos detalhes. Aqui o pessoal chama isso de pai do mato. E eu mesmo arrepio toda vez que lembro dele contando. Você tá doido? Parecia que ele tava vendo tudo de novo enquanto falava.